Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube da Cubus Academy. Meu nome é Daniel Lopes e nós vamos estar juntinhos aqui conhecendo as principais novidades do Next 13.4. Uma versão que teve uma disruptura muito grande. Bom, vamos aqui para a tela do computador. Vem juntinho comigo e nós vamos digitar aqui, ó, Next.js. E o primeiro link que aparecer para você, provavelmente vai ser esse aqui, ó, next.org, tá? Você clica nele e você vai cair dentro da documentação do Next.js. Aqui no meu computador tá com um zoomzinho generoso, né, para ficar fácil da gente enxergar as coisas. Então a aparência que a gente tem é essa aqui. Primeira coisa que eu quero falar é que essa documentação é muito boa. Eu gosto demais dessa documentação. Ela é bem detalhada, bem explicada e tem uma aparência agradável também para a gente aprender. Tendo falado isso, nós vamos clicar em um dos links aqui mais importantes para esse vídeo, que é o link de blog. E antes da gente começar a falar aqui sobre as novidades do Next.js, já vou te dar uma dica de programador. Não estou falando nada de Next.js, estou falando de programador. Se você utiliza uma biblioteca, uma ferramenta, um framework, na documentação dele deve ter uma área que traz as novidades dessa ferramenta, né? Então é importante você estar ligado nisso aí, para as novas releases, o que teve de mudança. E aqui no caso do Next.js fica dentro desse blog, né? Lá no React tem outros links, eu não sei exatamente o nome, mas tem também o link para você ver as novidades. Vue.js, Node, todas as bibliotecas aí de frameworks do JavaScript, eu sei que tem essas novidades, né? E outras também, de PHP e tudo mais. Então sempre esteja atento, visita de vez em quando ali a documentação para você estar sabendo o que está acontecendo. Tendo feito esse disclaimer, vamos voltar a falar de Next.js aqui. Dentro do blog, nós temos aqui a versão 13.4, né? E ela tem três coisas aqui mais importantes que foram adicionadas ou modificadas. Temos a versão alpha, a versão beta e a versão stable. E é na stable que nós vamos focar, porque é exatamente isso que você vai poder utilizar em produção. Então, clicando aqui, é uma documentaçãozinha não tão curta, mas também não tão longa, tá? A gente tem muita coisa que a gente poderia ler para entender, mas se fosse para a gente ler documentação, eu não precisava fazer esse vídeo. E é por isso que a gente vai fazer o vídeo juntos aqui. Então, leia isso aqui depois para você ver outras coisas que vão impactar. Mas a gente vai dar uma resumida nas principais, né? Dentro dessa parte de App Router tem também as coisas principais que foram modificadas. Vamos lá. Eu estou com o meu terminal aberto aqui e para a gente exemplificar tudo isso, eu vou criar duas aplicações. Uma utilizando a App Router e a outra utilizando a Pages Router. Beleza? Eu estou dentro de uma pasta minha aqui e eu vou criar aqui utilizando... Deixa eu ver se eu lembro o comando. Aqui, ó. npx create next app @latest. O que é isso? Aqui na documentação dele, ó, se a gente vier, ele traz esse comandinho, né? Eu sempre copio o comando e eu acabo nunca decorando. Então eu venho aqui e copio esse comando, né? Ele vai pegar e vai criar o Next.js, uma aplicação nova com Next.js, utilizando a última versão da ferramenta. Vou dar um zoomzinho aqui generoso. Pressionando Enter, ele vai perguntar o nome do meu projeto. Eu vou chamar aqui de App Router, só para a gente diferenciar essas duas aplicações. TypeScript? Sim. ESLint pode pôr. Tailwind CSS? Não. Diretório SRC? Sim. Agora aqui, App Router. Agora já é recomendado. Até pouco tempo atrás, o App Router não era recomendado porque ele não estava em produção. Agora ele já é o preferencial e é o indicado para começar a trabalhar. Então clica em Yes. Import alias, vamos deixar o padrão. E ele vai começar a criar minha aplicação aqui para mim. Eu vou criar uma nova aba, tá? Para eu já criar uma outra aplicação aqui nessa aba, utilizando o mesmo comando. A diferenciação agora é que nós vamos modificar o nome para Pages Router. Temos aqui TypeScript? Sim. ESLint? Sim. Tailwind CSS por padrão? Não. Diretório SRC? Sim. App Router, nós vamos colocar não, deixar o padrão aqui no alias também, e ele vai criar a nossa aplicação. Enquanto ele faz essa criação, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na própria documentação. Quando a gente clicar ali em Get Started, aqui é uma coisa muito importante. Você pode ver as duas versões da documentação, tá? Se você estiver trabalhando com App Router ou Pages Router, a grande verdade é que
funciona basicamente da mesma forma, né? Por baixo dos panos ali, eles vão funcionar da mesma forma. O que modificou foi um pouco a abordagem de como você vai escrever esse código. Então você pode navegar entre a documentação do Pages Router e a navegação do App Router, a documentação do App Router. Então olha que interessante. Rotas, vamos achar aqui Defining Routes. Aqui no App Router, a documentação traz essa informação. Se eu modificar aqui para Pages Router, ir lá em rotas e pages e layouts, que seria algo similar à declaração das rotas lá, ele já modifica e te mostra como você cria as rotas. Então a documentação deles é muito legal. Eu gosto bastante e ela traz uma confiança que eu estou fazendo as coisas da maneira correta. Vamos ver se ele já terminou de criar as duas aplicações. Ó, ele já terminou de criar para mim aqui uma e outra. O que eu vou fazer é abrir o App Router dentro de um Visual Studio Code e vou abrir o Pages Router dentro de um Visual Studio Code também. Vamos lá. Vamos colocar eles lado a lado aqui. Vou dar um zoom aqui legal, depois a gente diminui quando a gente for ver algum pouquinho de código. Então, do lado direito, nós temos o Pages Router, que é a versão um pouco mais anterior a 13.4. Eu vou colocar aí do lado esquerdo para a gente ter uma ideia de progressão, né? Da esquerda para a direita fica ali ordenado. Então, o Pages Router é a versão primeira, né? Antes dessa 13.4. E a App Router é a nova versão. E o que mudou no geral? Vamos lá, o principal que mudou aqui, tá? Vamos lá. Dentro da pasta Pages, nós tínhamos aqui esses arquivos com um API, com hello.ts. E aqui nós tínhamos também app.txt. Agora eu tenho que diminuir um pouquinho. E cada arquivo dentro dessa minha pasta Pages se tornava uma rota dentro da nossa aplicação do Next.js. Deixa eu só startar essa aplicação, npm run dev. Eu vou startar primeiro a Pages Router, npm run dev. Ele está rodando na porta 3000. Eu vou abrir ele aqui. Localhost 3000. Vamos aguardar um pouquinho. Prontinho. Já estou com a aplicação aqui aberta, né? Então, se eu criasse uma pasta aqui agora, uma pasta não, um arquivo chamado home.txt, pegasse aqui um componente, né? Port function home com return h1 hello world e acessasse ali agora a minha rota /home. Deixa eu ver. Export default. Faltou fazer o export default. Ele já gerava para mim aqui uma URL nova com uma página nova e isso aqui era tudo de forma muito dinâmica. Beleza? Na versão nova isso modificou um pouquinho, né? Nós vamos ter um pouquinho de trabalho aqui, mas a gente vai ter que ir trabalhando devagarzinho. Vou sair aqui do Pages Router e vou executar agora o meu App Router, npm run dev. Vamos dar um F5 aqui. Ele vai perder essa pasta, né? Porque a gente estava utilizando a versão anterior. E se a gente observar agora, o page.txt é a nova pasta, né? É o novo sistema de rotas automático. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, agora home.txt, export the full home return h1 home, export the full function e tentar acessar aqui agora /home. Opa, not found. E o que aconteceu? Vamos lá para a documentação. Vamos ver se eu acho aqui rapidamente essa informação. Deixa eu ver se eu acho essa informação aqui. Senão a gente já vai para lá e eu já sei de cabeça aqui e vou te explicar. Tá? Talvez na documentação não esteja tão claro aqui. Deixa eu só colocar home. Tá. Eu teria que achar aqui. Eu não vou procurar na documentação agora. Vamos fazer juntos aqui. O que modificou também é o seguinte. Agora eu crio uma pasta home. E dentro de home eu vou colocar aquele arquivo chamado home.
e vou colocar o nome dele de page. Desse modo, automaticamente, agora ele entende que home é uma página e por ser um arquivo chamado page.txt, ele entende que isso aí é uma pasta, é um arquivo de página, né? Se eu modificar esse valor para index, olha só, ele deixa de reconhecer isso aqui como uma página. Então, todas as pages têm que ter esse nome escrito aqui, page, tá? Dentro de uma pastinha. Então ficou muito mais organizado e a nomenclatura já diz exatamente o que aquela aplicação, aquele arquivo está fazendo e para que ele serve, né? Um outro ponto importante é o seguinte, que são os pontos principais, tá? Quando nós queríamos gerar uma renderização do lado do servidor, lá na versão Pages Router, olha só, renderização do lado do servidor. Nós tínhamos que utilizar essa sintaxe aqui, ó. Então eu copiaria esse código, viria aqui no meu VS Code na versão da Pages e colocaria export async function get server side props. Quando eu colocasse get server side props, automaticamente ele entenderia o quê? Que o nosso arquivo home seria uma página que teria renderização do lado do servidor. Isso aqui seria a informação para acontecer essa renderização do lado do servidor. A novidade do app router é que agora todas as páginas, por padrão, são renderizadas do lado do servidor. Inclusive, agora a gente pode trabalhar com componentes assíncronos, fazendo aqui um fetch, né? Com um response, um await, fetch, http, tal, a minha URL, const data igual a response.json, colocando aqui o await. E aí eu colocaria as informações dessa API já diretamente dentro do meu JSX, né? Então o que aconteceu? Nós temos a possibilidade agora de trabalhar com componentes assíncronos e por padrão a renderização preferencial é a renderização do lado do servidor. Quando a gente não coloca nenhuma informação, ele vai sempre renderizar do lado do servidor, uma informação que a gente quer que renderize do lado do cliente. E já você vai entender o que é isso. Olha que inverteu a ordem das coisas. Na versão anterior, você tinha que informar que você queria que renderizasse do lado do servidor. Agora, a coisa ficou ao contrário. Você tem que informar quando você quer que as coisas renderizem do lado do cliente. Por exemplo, se eu quisesse utilizar o useState aqui do React.js, eu vou lá, const, ou melhor, import, né? Import from React o useState. Eu colocaria aqui const data set data igual a useState, começando com array vazio, e colocaria aqui, por exemplo, o data. Vamos lá no nosso navegador para ver o que está dando de erro. Opa, você está utilizando o useState. Para você utilizar o useState, você tem que informar que esse componente, que essa página, que esse arquivo do Next.js vai precisar de renderização do lado do cliente. Para você fazer isso, você precisa pôr aqui em cima ó, o use client. Quando eu salvar, aí ele entende que a renderização vai acontecer do lado do cliente, tá? Então, por padrão, as coisas inverteram agora. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, só para a gente mostrar aquele código. Um fragment h1 hello world e aqui um data. Só que ele tá me sacaneando aqui, eu quero pôr ele dentro. Isso. Então aqui, agora para eu utilizar as funcionalidades do React, que é a renderização do lado do cliente, interação, manipulação de estados, eu tenho que informar esse use client. Então, por padrão, isso aqui aconteceu, né? Antigamente, o padrão era renderizar do lado do cliente e eu informar quando quisesse que renderizasse do lado do servidor. Hoje, o padrão é renderizar do lado do servidor. Aí, se você quiser renderizar do lado do cliente, você tem que colocar essas informações aqui, né? O use client. Uma outra coisa que eu gostei bastante dessa nova versão é esse arquivo aqui chamado layout.txt. Olha só que interessante. Eu consigo aqui, ó, eu ter acesso ao meu HTML e ao meu body, né? Se eu vier aqui
em Body, pegar aqui, tem o Children, né, que está sendo renderizado, eu posso pôr aqui alguns elementos de layout. Por exemplo, poderia pôr aqui um header com H1, meu header. E aqui embaixo, um footer com H1, meu footer. Olha que interessante, isso aqui ficaria configurado em todas as páginas, né? Então vamos fazer só o seguinte, eu vou vir aqui em Globals e vou criar uma estilizaçãozinha rapidamente aqui, só para a gente visualizar isso aí acontecendo. Para header e para footer, eles vão ter um widget de 100 VW, um height de, sei lá, 80 px e vão ter um background color purple. E vou colocar para eles um display flex, um flex direction column e um align center. Melhor, column não precisa, tá? Perdão. E o justify content center para centralizar os textos dele, né? Eu poderia falar que o meu body vai ter aqui um display flex, um flex direction column e um justify content space between e um min height sem VH. Olha só. Eu acabei de criar um layout bem simples, né? De forma bem simples, para todas as páginas da minha aplicação. Olha só, aqui na minha página inicial vai ter também isso aqui. Ele está escondidinho porque deve ter outras coisas que influenciam nesse layout, né? Mas se eu criar uma outra página aqui, por exemplo, chamada Sign In, pode ser só Sign. Vou colocar aqui, a página vai ser Sign. E aqui vai ser Sign. Não vou utilizar nada de status. Aqui. Posso tirar esse cara aqui. Olha só. Home e o Sign. Ambos têm o mesmo layout. Então esse é um outro arquivo muito interessante da gente trabalhar. E esse arquivo aqui ele dá algumas possibilidades, né? Você consegue trabalhar com os metadatas. Por exemplo, ali o título. Eu posso modificar ele aqui. Meu título da aplicação. Olha só, ele já modificou ali para a gente também. E o mais interessante é que eu posso pegar esse metadata e colocar na minha página home, por exemplo. Colocando aqui, deixa eu ver. Ele vai reclamar, eu acho, por conta de que a minha aplicação aqui tem o Use Client, né? No Use Client não funciona, peguei o exemplo errado. Aqui em Page, se eu colocar aqui, escrito Sign In, olha só, a minha página já fica escrita ali com Sign In. Então isso aqui é muito legal, tem várias coisas que dá para a gente aprender aqui com essas novidades do Next.js, mas te indico que você assista esse vídeo e também acompanhe a leitura dessa documentação que vai te trazer muita clareza. Eu trouxe aqui o que era mais de novidade, o mais importante que aconteceu nessa transação aí, nessa transição de 13.3 para 13.4. Eu espero que eu tenha te passado tudo aquilo que você precisava saber. E espero que você tenha gostado também desse conteúdo. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e quais outros conteúdos você gostaria de ver aqui no nosso canal. Peço para você já se inscrever e deixar o like se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. A gente se vê numa próxima oportunidade.